Olá, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma rúbrica. Shana Lu apresenta Astro Lover Vênus em mim, Alexandra Costa. Olá! Gostam do meu chapéu de bruxa? Pois é, celebramos o Halloween da manhã. Isto não é assim muito fácil fazer a live assim. Vou só esperar que vocês entrem. Não sei se posso ser mais fashion que isto, não é? Muito boa noite a todos. Preparados? Não é muito prático, mas eu prometi que fazíamos algo diferente nesta noite de Halloween. Olá! E estou aqui à espera da vossa entrada. E, esqueci de pôr isto. Mercúrio retrógrado. Ouvem melhor? Sim? Isto não está a entrar na minha cabeça, já viram? Fashion, não é? Muito fashion este chapéu. Muito fashion. Bem, boa noite. Eu vou passar a apresentar a nossa Astro Lover da noite. Eu queria ficar gira, percebem? Assim, já está mais giro. Já entrou a nossa Vênus em mim. Eu vou apresentá-la. Ela é uma amiga que eu já conheço há muitos anos. Eu acho que conheço desde 2012. Mas, curiosamente, não foi na astrologia que eu conheci a Alexandra. Sabem onde é que foi? Foi num curso de Feng Shui simbólico da nossa Sofia Batalha, da Serpente da Lua, que eu recomendo vivamente vocês irem espreitar os cursos, porque é muito interessante. E conheci-me, acho que foi em abril de 2012, 2 fins de semana super intensos, ali no Chiado, a Alexandra. E ficámos unidas para sempre, foi muito engraçado. Ficámos unidas e depois reencontrámos-nos uma vez em Alcobaça, outra vez num centro comercial em Torres Vedras. Foi assim uma loucura. Passados uns anos. Foi muito giro. E ficou uma ligação especial. Depois descobri que ela... não sei se foi depois, na verdade, quando é que eu descobri. Não, eu descobri que ela também gostava muito da astrologia como eu. E depois ela veio ao meu curso das Jornadas Astrológicas, a primeira edição das Jornadas Astrológicas de Outono, ali na aldeia da Mata Pequena. E ela foi uma estrela nessas jornadas. Nós dormimos lá, era um fim de semana. E de facto foi muito, muito, muito bonito e muito intenso. O que é que eu posso dizer da Alexandra? Posso dizer que é uma Astro Lover, estudou, ela é designer, vejam só, estudou na ESAD das Caldas. Ela costuma dizer que nasceu num sábado de carnaval, numa cidade de artistas, e é também uma artista. Portanto, ela é uma designer, ela também faz consultas de Feng Shui. Ela estudou astrologia no Centro de Estudos Palos do Quiron. Ela também sabe tarot e de numerologia. Imaginem, ela é fascinante. E agora, para vos dizer... e outra coisa, e vai à rádio das Caldas com regularidade. Mas tudo isto eu vou-lhe perguntar agora. Mas antes de mais, eu quero só vos dizer que ela tem um mapa da seguinte maneira. Para já é muito engraçado, porque hoje é noite de lua cheia. Hoje não, amanhã, mas hoje é que é a noite. Mas é amanhã às 2h40, acho eu. A lua cheia em Touro. E ela é ascendente em Touro e eu sou Sol em Touro. Portanto, é Vênus em mim com a Vênus deste lado, a Shana Lua. São 2 Vênus a falar uma com a outra. 2 amigas e 2 Vênus. Olá, Tantuxi! E então, ela tem o Sol em Peixes, na 11. O que quer dizer que ela é uma mulher muito sensível e sente muito os grupos, os amigos. Ela tem muita sensibilidade. E eu falo por mim, ela para mim tem sido um anjo, tem-me ajudado imenso nessas coisas do Instagram. É ela que me anda a fazer os vídeos que eu ando a publicar dos 2 minutos do céu aqui no Instagram. Mas eu já aprendi, ela já me ensinou. Eu vou fazer em breve, amanhã ou depois, já sou eu que vou fazer. Mas foi ela que me ensinou, foi ela que me trouxe este mundo do Instagram, foi ela. E ela tem uma lua, como a minha, em Sagitário, não 8, claro, neste mundo da astrologia, no mundo das ciências ocultas, não é? Ela é encantadora e eu vou já apresentar-vos, porque já sei que já estou a falar há muito tempo. Vou aqui convidá-la. Alexandra, vamos entrar! Sejas bem-vinda! Uma salva de palmas para a nossa Alexandra! Linda, linda, linda!
Adoro! Mas espera aí que tu disseste que havia aqui uns filtros giros, agora deixa-me escolher aqui o filtro. Olha, Não, não pode estás ser este a dizer maravilhosa. sexta-feira, não, não. Está maravilhosa. Não, mas hoje Olha é este de sexta-feira. Vênus. Ah, está muito escuro. Achas? Sim, está melhor com a lua? Não, 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 está muito escuro. Põe mais luz para ti. Eu sei que é luz cheia, muita luz. É Muita luz luz. cheia, espera lá. É muita luz. Deixa-me cá Sim. encontrar um que tenha. Oh my God! E agora, estou com mais luz, com corações? Ou esta Sim, mas não. astrologia? Põe aquele que o fundo era rosa, porque destaca-te. Qual é que o fundo era rosa? Este aqui? O- Mais para a cor de rosa. Não, para trás, para trás, para trás, para trás. Para trás, Para espera. trás, Este aqui. tá? Ou era verde o fundo? Para trás. Opa, mas este aqui Ai, parece esta voltaste ao cor. início. Olá, Letícia, boa noite. Não, vai este com trovoada, que é para ficar aqui. Uau! Trovada Uma não, noite de trovada não. bruxas. Oh, meu Deus. Oh, amiga, mas eu não sei se vou ser capaz de ficar com este chapéu há muito tempo. Isto não é muito confortável. Ok. Não é muito confortável. Tu estás confortável. Tu estás linda, amiga. Vê-se logo que és ascendente de touro. Vou-te contar. Sempre gorgeous. Este aqui é como uma bandolete. Então é assim, uma bandolete torna-se mais fácil Mas de eu vejo-te apertar. mal, eu vejo-te mal. Será que é a tua internet? Eu vejo-te um pouco mal. Vocês veem bem. Vês mal? Lindas, Isa Maria. Eu vejo-te assim meia Fe- desfocada. Vocês também veem, ou sou só eu? Meia desfocada. Sim. Espera, deixa-me ver o que é que as pessoas. Sabes que a minha internet às vezes. Deixa-me aqui ligar os meus dados de. Ups, A Letícia diz que está a dizer que não aguenta. estou aqui na mesma. Estás aí, estás aí. É a net, diz a Eu já Letícia. liguei os meus dados móveis. Já? Eu já liguei os meus dados móveis. Será que melhorou? Olha, e porquê é que tu não pões Acabei de luz ligar. mais em cima de ti? Mais luz. Também pode ser isso, sabes? Agora Mais vês-te luz em cima melhor. de mim. Sabes? É? Sim, Ok, está sim. bem. Então, isto basicamente está debaixo do candeeiro. Sabes que eu não Vocês sou veem. tão pró. Ah, bem, está desfocada, vês, estás desfocada. Oh my Sim. God, que pena. E agora? Pois é, Não sei, não. que vou resolver. Isto é o Mercúrio retrógrado. Pois. Vou já Porquê é que a culpar gente o Mercúrio retrógrado. combinou? É que eu estou. Porquê é que a gente combinou no dia do Mercúrio Retrógrado? É mesmo para gozar. Duas astrólogas sabem Eu tenho os perfeitamente, dados móveis ligados. mas não Eu tenho os estás, não dados estás móveis focada. ligados. Oh my God, então é só se a gente desligar e voltar a ligar. Eu saí da chamada. Olha, eu vou desligar e tu depois volta a pedir para É entrar melhor. na chamada. Vou Porque eu dizer, já não fiz uma quero estar introdução tão contigo. gira. Sim, vai Então, lá, para vai lá, vou lá. desligar. Vai, vai. Vou E põe, sair. olha, põe luz em cima de ti. Põe luz em cima de ti, porque gostaram da surpresa. Nós combinámos que vinhas mascaradas. Eu acho que ela devia pôr mais luz em cima dela, porque eu acho que se tivesse mais luz. Por exemplo, eu também posso pôr mais luz. Ah, sim, é creepy! Vem o efeito que faz esta maravilhosa. Olha, assim. Ah, eu gosto mais assim. E até posso pôr assim. Ah, não, mas eu não pus lá atrás. Pois é, teria de pôr. Não, está ótimo assim, não está? Olha, vens em mim. Vamos, ela já está a pedir outra vez. Vamos lá, vamos receber. Pois é, os dados são retrógrados. Mais escuro, é meu? Ah, é muito melhor. Ok. Mais Então foi a escuro. internet, acho eu. Eu Olha, estou já te vejo debaixo. melhor, já te vejo melhor. Ok. Já te vejo mais definida. Estava tão giro. O Eu quê? O que é que tenho. estava giro? Ah, elas querem que eu faça isto. Oh, Letícia, mas eu acho que assim não te fica tão bem. Não achas, amiga? Olha, estás muito melhor. Eu digo-te já que estás muito melhor. Estás. Pronto. Tá? Eu Ah, acho não, que foi da não, amiga, internet. estás outra. Mudei Estás para os dados completamente. móveis. Mudei para os Olha, o dados que é que tu móveis. achas? Mas eu gosto mais com luz. Assim estou muito branca, não é? E assim, eu gosto mais amarelo. Olha, mas eu estou cheia de calor, eu acho que vou tirar isto, Ok. sabes? Eu acho que consigo ficar com o meu até Vai, ao fim. sim, mas tu és a convidada, não é? Eu fiz a minha gracinha, eu fiz a minha gracinha. Mas minha querida, olha, eu já te apresentei e agora vou-te fazer montes de perguntas porque há muita coisa que eu quero saber, não é? Então conta. Eu estou-me a E lembrar que as pessoas podem não me então, estar a ouvir bem porque eu estou sem fones. Portanto, vou colocar fones. Lembrei-me sim, agora. coloca para ficar com a melhor qualidade. Ah, está muito melhor, sim. Está muito melhor, a tua Muito imagem melhor. está muito melhor, tu estás muito melhor, o som está muito melhor. Está tudo muito melhor, sabes? Estamos a aproximar-nos da lua cheia em touro, que é inspiradora para nós as duas, não é? Completamente, não é? Temos ali a lua a passar no nosso ascendente.
Sim. No e teu? estamos No a. meu não. Ah, O pois está meu é bem, Ascendente tu Leão. és tu és ascendente leão, Sim, sim. sim, sim. Eu estou a pensar do género, ok, eu vou-me revitalizar novamente com esta lua em touro. Mas a Sim. lua em touro também me dá às vezes aqueles atos de gulodice, não é? E eu não sou nada gulosa. Porque esta fase pede para nós estarmos tipo Ai, a eu fazer comi um detox, sushi maravilhoso agora. a pedir para fazer detox. E eu como uma Detox. lasanha e pronto, estás a ver o detox fantástico. É um detox espiritual, percebes? Não é biológico. Olha, mas tu viste tudo o que eu te disse. E agora vou-te perguntar. A primeira Hum. pergunta é: como é que a astrologia surgiu na tua vida? Eu já dei assim um toquezinho da tua história, mas agora vamos abordando assim com calma, numa conversa tranquila, porque afinal a lua está em touro, não é? Super tranquilo. Super E vais começar tranquilo. a falar, por exemplo, já quando é que foi a primeira vez, não é? E depois, a seguir, como é que foi o teu caminho até aqui? Podes juntar as duas perguntas numa só. Olha, é assim, eu lembro-me, por exemplo, que sempre foi um tema assim de casa, sabermos o signo das pessoas mais família, assim, a minha família paterna, tipo a minha avó, ela não era astróloga, mas ela gostava efetivamente de saber que horas é que as pessoas nasceram. E depois aquilo ficou assim quase que E ela fazia o mapa? na guerra. Não, não, ela via umas astrólogas na televisão, na altura era a Cristina Candeias, mas houve uma astróloga que me marcou mais na minha infância, que eu por acaso tenho pena de não me lembrar o nome dela. Ela ia muito à RTP1 e tinha assim um cabelo muito grisalho, sempre assim mal apanhado, mas que lhe dava assim um certo estilo. Mas não me Pode ser lembro. que o nosso público saiba, vocês sabem, não é? Pode ser que alguém se lembre aqui da nossa audiência, não é? E não era a Cristina Candeias, porque depois a Cristina Candeias é que veio assim com mais power. E Power. então, por ouvir aquelas leituras de manhã, que eu achava, acho que até era capaz às vezes de perder um bocadinho para ver isso, porque era a única pessoa que eu via assim em direto, inicialmente. Estamos a falar de quando eu era adolescente, não é? Ah, e Sim, eu sim. não sabia exatamente as datas de nascimento das pessoas, mas depois sabia o signo delas. Isto sempre foi uma coisa, A opa, tua avó, não é? assim, é assim, não tenho assim pessoas que percebam muito do assunto mesmo da astrologia dentro da família, mas sempre houve a curiosidade de todos sabermos os signos dos outros e essas coisas. Na escola primária, eu também não era aquela, eu sou daquela geração em que todas as miúdas dançavam os Wanda Choque e aquelas coisas assim, os mini stars, e eu era É coitadinha. a minha geração, não é? Eu também. Pronto, eu não achava assim muita piada a essa parte, então punha-me a agarrar umas pedras, mandar para o chão, achar o que é que aquilo dizia, pronto. Até que um dia apareceu Oh. aquela telenovela para aí aos meus 10 anos, acho eu, que era a Pedra sobre Pedra, e que havia lá uma que era a Úrsula e que olhava para as estrelas e eu, uau, eu quero ser esta rapariga. Não sei Ai, o que que é. máximo! E depois, quando no secundário começou a sair uns fascículos, que se calhar tu até és rapariga de ter estes fascículos, olha, ou Acho que não. pessoas Eu do comprei o público, manual, que aquele era manual verde. Mostra. aprender Ah, a astrologia. Pronto, eu demorei 3 anos a fazer esta coleção de fascículos. que Uh, máximo. Ascendente Touro, isto era 6,95€ todas as semanas, mas pronto, Uh! era a minha droga, tipo das semanadas, não. Era o meu Muito pai bom. que me dava dinheiro para eu comprar. Foi do 10º ano ao 12º ano. Uau! A senhora lá dos jornais até gozava comigo. Um dia tenho que fazer uma Um consulta. mapa. Essa casa de Já jornais, fizeste? entretanto, já fui ter lá com a casa de jornais e a casa fechou. E eu, oh, Oh, lá, não vou fazer uma consulta à senhora. Porque isto pois. era em Caldas, não era aqui no Bom Barral, porque eu sou de Bom Barral, que é tipo uma vila. Conheço Depois, perfeitamente. depois, na minha festa de 18. Não. Tipo, a Sim. fase mais importante foi. Eu chumbei no 7º ano, porque era assim uma aluna assim um pouco complicada, tipo Descobriste o amor, não? Mercúrio retrógrado. Não, não, eu era Não? uma peixes com 3 planetas em peixes. Qual é que era Tá a bem. coisa que os meus pais mais ouviam nas reuniões de pais? Ai, a Sofia é muito Ela, distraída, ela é exato. muito distraída, ela está sempre noutro Está planeta, sempre a ouvir música nas aulas, não? está sempre noutro sítio, não sei o que é que se passa com ela. Sim, é verdade, estava sempre com a cabeça noutro sítio. Pá, Pois. e entretanto, Lá, eu chumbei. Cris! Chumbei no 7º ano.
e fiz até ao Estamos a nono, não é? ouvir de Itália, só para saberes. Itália. Yeah, Itália! Olá, Itália! Milão, E, Milão. e depois, no nono ano, tinha que escolher a área, não é? Tipo, aquela fase crucial. Yeah. E eu, com montes de negativas, e tipo, péssima aluna a tudo o que tinha a ver com a parte da Matemática. linguística. Ah. Não, não linguística. Por acaso a matemática e as geometrias até era uma coisa que me agradavam. Depois tu tiveste isso no design, não é? Sim, mas pronto, mas eu tive uma professora de português que me disse, no sétimo ano, disse aos professores todos assim, se esta aluna passar, isto é uma vergonha para a língua portuguesa, Ai, uma meu vergonha para a Deus, a nação. sério? Eu só tinha Simpática. Mercúrio retrógrado, não é? Tu E tens eu Mercúrio tive, retrógrado no teu mapa? sim, só aos Eu 21 anos é que também. ele ficou, só aos Eu 21 anos também é que ele ficou tenho. direto. A minha sorte é que ficou direto aos 12, então eu me tornei a melhor aluna do Pronto, meu colégio. Eu nunca pronto. tinha percebido o que é que queria dizer o Mercúrio retrógrado direto. Quando eu percebi, fiquei pensada, porque eu também era mais ou menos distraída e estava na minha, mas depois realmente Sim, tornei-me a sim, melhor sim, aluna sim. aos 12. Pronto, é assim, eu a mim foi tipo aos 21, houve ali bastantes interesses, comecei a ser um Pois. bocadinho, aliás, a consulta de astrologia fez toda a diferença naquela fase da minha vida, porque assim, Que não fase? percebi, Tu foste ao nessa, astrólogo com que idade? não, eu fui ao astrólogo com 15, 16 anos, tipo, a Que minha mãe astrólogo? levou-me à psicóloga e o meu pai levou-me ao astrólogo. O teu pai é muito à frente, amiga, estou-te já a dizer. O teu pai é coreano, não? Muito à frente. Não, não, o meu pai é balança com ascendente de escorpião, a minha mãe é balança com É ascendente o de balança. escorpião. É o escorpião dele. Não, é muito à frente. Eu só fui ao astrólogo quando consegui juntar dinheiro. Com 18 e poucos anos é que consegui juntar, porque não, meus pais. E fui às É assim, escondidas. não era assim um astrólogo, vamos lá, tipo, não era um nome sonante, mas era uma pessoa que trabalhava muito com a parte mais, tipo, ele tinha uma ervanária e ele aconselhava muitas coisas relacionadas depois também com o teu tema astrológico. Ele percebia, os teus problemas de saúde. Pá, eu não fui por um problema de saúde, eu era mesmo tipo para perceber o que é que a minha carta astral reservava lá para mim, porque a realidade é que aquilo até então não tinha dado assim grande. Pá, não dava para lado nenhum e eu queria ser jornalista. Jornalista porquê? Agora consigo perceber, não é? Lua em Sagitário. Eu Ah. olhava para o telejornal e eu via os países espetaculares e via que os jornalistas viajavam para outros sítios. Adoro! E Adoro, eu, adoro. e eu não saía daqui, Claro, não é? claro. Era quando era muito fácil de ser viagens pagas, não é? Em trabalho. Claro. E vira-se o estalo para mim e diz assim: "Olha, mas diga-me lá, coisa que são as suas notas assim, a línguas?" E eu, bem, tenho negativa a inglês, tenho negativa a português. E ele, mas é que para ser jornalista Tenho que estudar tem que as ter uma boa línguas. nota, as línguas têm que estar aí no auge. Entretanto, ele começou a olhar para o meu tema, disse coisas giríssimas. Na altura pareceram mal, confesso, algumas delas. Pá, não é que me tenham parecido mal, mas ele disse que eu tinha uma vertente muito grande de tendência para seguir características da minha família e a minha família também era toda da vertente comercial. Os meus pais, os meus avós, de ambas as partes, e eu fiquei de género, ok. Já estou horrível. E ele disse, Muito bom. mas uma das coisas que é mesmo potencial é que devo seguir qualquer coisa em que tenha que criar, inventar, ver coisas que as outras pessoas não veem, Está lá tudo e já. interpretar símbolos. E assim, lá está, ele disse, o indicado é artes, como só havia quatro áreas, não é? Tipo, como agora, não é? O indicado é artes, mas um curso mais prático. E eu, ok, lá fomos elas para artes, tipo, e isso mudou completamente a minha vida, essa fase de Foi escolhas. a consulta de astrologia que fizeste a tua vocação profissional. É? Que Sim, engraçado. sim. Muito bom. Mas é assim, mas depois, naquelas consultas de a psicóloga, chegou exatamente à mesma conclusão que o astrólogo, portanto, foi bom. É simples, tipo, não segui. Minha mãe achava que era economia, que era tipo, economia é uma coisa que Os está sempre, pais, não é? os pais, sim. Mas depois lá aceitaram as artes, lá fui para as artes, nas artes correu tudo muito bem, foi quando eu descobri que, pá, passei de uma aluna de média, pá, uma média muito baixa, para uma aluna de média 17. A geometria foi tipo uma paixão mesmo.
Era aquela disciplina que me enchia as medidas. E o que é que é a Era astrologia? é a geometria sagrada, A exatamente, geometria foi isso que eu ia sagrada. dizer. Uau, que giro, que máximo, claro, com Sim, significado simbólico. No caso a muito 8, é por simbólico. causa da tua lua na 8, não é? Sim, 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 sim. Isso Grau a completamente. grau, com Grau por grau ali com Neptuno. Neptuno, né? Tipo, Meu Deus, és portanto, como guiada, é que... és guiada. E como é que eu, quando criança, não estava... Uma inspiração diária. Claro, tu ias-te a pensar, a sonhar, a pensar na tua vida. Ah, espera, estou na aula. Que engraçado, que engraçado. Tu sabes que eu também tenho uma lua em Sagitário em conjunção com Neptuno? Também. Também. Não é grau, é grau por grau também, não. Não, não, não é. Tipo, as cenas que eu noto do meu tema astrológico é que as minhas conjunções são todas tipo, os aspectos são acentuados. Ou não tenho aspectos ou tenho aspectos acentuados. É, Ou é grau por grau ou não há ali mais nada a fazer. não. Ahm, Depois, essa fase do secundário, claro que depois aquela consulta acabou por me deixar muito intrigada e comecei a adorar mesmo investigar sobre astrologia. Eh, aos, na minha festa de 18 anos, recebo este livro maravilhoso do Luís Resina, não é? Ah, foi! Foi tipo Também tem esse. uma A prenda de Bíblia. aniversário. Isto foi tipo, eu quando recebi Uma isto, bomba. eu Bem, se o senti Luís do estivesse a género. ouvir-nos, ia ficar todo contente. Eu pensei assim, bem, isto é um santo grau, eu tenho um santo grau nas Uh, mãos, e na altura não havia estes programas de nós fazermos desenhos, nem nada disso, o que eu tinha era a carta que o senhor tinha desenhado à mão, o astrólogo já. Comecei então a investigar mais. Uau, ele Epá, tinha isto é desenhado à mesmo. mão. Que espetáculo de astrólogo. Não te lembras do nome Que, dele? opa, a gente chama-lhe Luís João porque ele é uma pessoa que é tipo. Eu nunca mais voltei, mas os meus tios às vezes vão porque a mulher dele ela chama-se Sasha e eles os dois fazem coisas de medicina natural, pronto, Ah, eu tratamentos de conheço a medicina natural. Sasha. Eu Então, conheço-a. Mas eu olha, não, é assim, eu conheço-a de nome porque ela ajudou uma amiga minha que estava com problemas muito graves. Não acredito que se calhar é a mesma, não é? Não é? Também era medicina não, deve natural. ser. Eles são em Que Lisboa. massa! Eu acho Mas que é eles aqui até para têm Lisboa, sede. é para É Lisboa, para não é? Lisboa. Eu Ah, fui, sim. na altura fui a Mafra. Na Aham. altura eles iam, Mafra ou Malveira? Não tenho, Malveira. Foi a Malveira. Porque eles Ah, tinham a sim. Malveira. Mas já foi há muitos anos, não é? Já foi há muitos anos. É assim, eu até tenho curiosidade de voltar a ver, mas depois eu Eu estava acho que tu nessa. devias voltar a vê-lo. Acho que sim. A sério. Agora Mercúrio Retrógrado é uma excelente oportunidade até. Não é? Sim, mas depois tive mais consultas, porque depois como quando andava na faculdade e que já era completamente alucinada, aí já era completamente alucinada por astrologia, assim, isto tenho que dizer que eu, tipo, dava-me ao luxo de andar a escolher as pessoas com quem eu queria fazer grupos, porque se tivessem uma energia que não ia ali Mas tu nem precisavas ligar. ver o mapa da pessoa, tu sentes logo, não é? Com a tua lua. Pá, mas eu era bem da curiosa para saber. Não, E com o teu e sol em peixes e a lua outra vez em peixes, indiretamente, não é? indiretamente, sim. E tipo, e às vezes haviam professores que estavam na aula e começava assim com a malta. Ele é Capricórnio, de certeza. Ai, Luciana, não mexe com essas cenas, não sei o Mas quê. é que faz sentido, é o comportamento das pessoas, não é? Dá vontade de sonhar. Tipo. E depois ficávamos a saber de género. Em janeiro o professor fazia anos. Ficava tipo, pá, como é que tu conseguiste perceber? E eu, não sei, tipo, havia ali uma característica, a Claro, forma está a ver como. se. É? Quem sabe ver. Sim, e depois Mas é parecemos assim, maluquinhas, não é? mas Parecemos maluquinhas. eu não tive aquelas características, eu não tive muito aquela parte com os João Medeiros que vocês dão. Eu não tive a primeira parte da astrologia com o João, ou seja, já fui Sim. para. Porque também tive aulas com o João Medeiros. Tiveste Foi com o José em dois, Augusto, não sim, em foi? Na 2002, escola da Flávia. sim, eu entrei em 2000 na faculdade e vinha assim a descer uma vez as escadas e vejo assim um póster a dizer astrologia. E eu, isto é para mim, Que astrologia, um curso de máximo. astrologia nas escolas, que eu andava a ver os de Lisboa. E eu, nas escolas, eu Uau! não acredito, isto é para mim. Pronto, isto foi-me logo inscrever e aquele centro, que era o Centro Paulas, tinha sido Aham. inaugurado pela Maria Flávia de Monsaraz e eram alunos dela que vinham lá dar Dar aulas. aulas. Tipo, o José Augusto, ele veio-me dar uma pequena formação sobre Quiron. Também cheguei a ter aulas e encontros de lua cheia com a Maria Flávia Monsaraz nessa altura. Ah, Lembro-me faz agora um que ano que ela partiu para o mundo espiritual, não é?
E lembro-me que na altura ela tinha uma professora que ela era balança, opa, e ela era super. Ela parecia uma deusa a dar aulas. Só que eu ficava assim bué da perdida, estás a ver? Tipo, porque aquilo era Sim, tanto ar e eu precisava de alguma terra, porque o meu pai depois precisa de ensino de terra. pois. E eu, pá, isto se calhar não vai dar muito certo, porque eu não consigo apanhar nada. Entretanto, no ano a seguir veio uma professora que era virgem. Aquilo pá, 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 Como o pá, pá, João. Sim, como a exatamente. João, e foram 3 anos com essa professora. Ela, no primeiro ano de astrologia, ela olhou para mim assim: tu és boa a interpretar. Eu vou ter que te ensinar a lançar tarô, porque tu não te importas com o que é que os outros estão a pensar e vais dizer porque às vezes só a gente estava a pensar, mas eu vou dizer mal, e eu olhava para a carta e tinha a mania de dizer qualquer coisa. E ela, eu vou ter que te ensinar tarô. E ela ensinou-me logo tarô, sei lá, Que- passado 3 meses, depois de ter começado a astrologia, ela ensinou-me tarô. Eu tinha muito medo, de facto, inicialmente, de fazer consultas, não é? Toda a gente tem muita vergonha. Pois. Normal, faz parte. E, mas Insegurança, não é é, só vergonha, pode ser também insegurança. sim. Mas houve um ano em que houve um evento no Bom Barral, que era tipo, há aqui um certame que é de vinhos e de pera rocha, e então tive lá uma casinha que era a casinha esotérica, casinha do além, só assim, tipo, para experimentar. No primeiro dia não tive consultas, no segundo dia não tive consultas, no terceiro dia tive uma fila de consultas. E foi a primeira vez que eu Ui! tive assim, tipo, contato com o público, tipo, pá, e eu, ai meu Deus, Uau! isto vai correr mal. Acreditas que eu O tenho que é que mudou? O que é que clientes? mudou do primeiro para o terceiro dia? Mudou a lua ou mudou a publicidade? Não, eu acho que mudou foi a vergonha das pessoas, não é? Tipo, porque aquilo era uma cena esotérica e todos os dias iam lá perguntar o que é que eu podia dizer. E eu, tipo, pronto. E Ah, estamos a falar de. Isto foi em 2004 a 2005, portanto foi há 15 anos atrás. pois. Sim, já tinha mais vergonha. Mas ainda tenho clientes que Dessa altura, vieram dessa yeah. altura. Tipo, eu tenho clientes que já me Uhum. conhecem há 15 anos. Tipo. Depois houve um ano em que eu andei ali sempre assim muito, porque eu tirei design e depois achava que tinha que trabalhar com o design. Entretanto, trabalhei numa loja esotérica, mas que tinha duas vertentes, uma vertente mais de espiritismo, e depois eu como astróloga, eu não, as pessoas preferiam o espírita do que vir procurar esta parte, e eu depois comecei a pensar, não, eu tenho que me concentrar. Portanto, eu agora Mas quero são ser coisas designer. completamente diferentes, não é? Uma é uma doutrina, a outra é uma arte, Sim, sim, uma sim, mas forma de entender era, o mapa era da porque não vida, não tinha. é? Eu depois entendi que era porque não tinha que ser. Eu tinha que fazer as coisas por mim, não estar num grupo de pessoas. Pronto. Mas tu Então, tens o sol no 11, não é? Não sim, tens? sim, mas eu gosto do grupo de Tu pessoas por brilhas. essa. Eu gosto do grupo de Tem pessoas que por ser um essa grupo parte. especial, não é? É ir ter com vocês, estar convosco, mas se eu Sim. depois tenho que estar a vender uma coisa que eu não estou a sentir, tipo, sei lá, ali às vezes passava-se velas e eu sabia quanto é que custavam as. Pronto. Ha- Havia ali coisas, Pois. sabes que neste mundo há sempre muitas realidades. E entretanto fui dar aulas a crianças, por exemplo, e descobri que também não era bem a minha cena. Tipo, eu achava muita piada às crianças, mas de facto eu gosto de ensinar, mas é quando as pessoas gostam mesmo daquilo que estão a aprender, como nós quando vamos procurar astrologia, não é? Sim, eu percebo. E então, depois mais tarde comecei a trabalhar então no design de interiores, a tirar também formação em Feng Shui, porque era e isso também foi na altura a Foi minha quando a gente se professora de conheceu. astrologia. Sim, Foi quando sim, a gente se sim. conheceu. Já estamos em 2012? Já chegámos? Não, isso já foi antes de 2012. Eu comecei Ah, logo a tirar o curso em 2004, 2005 ou antes. Isso teria que ir de Feng ver, mas Shui, acho que Feng foi de Shui, Feng Shui. Porque eu tradicional, é quando isso? Feng Shui da escola do Clássico. IMP, e na altura até a Sofia Batalha estava no ano a seguir ao meu e eu estava no ano anterior a ela. Tipo, eu conhecia a Sofia Batalha porque ela era uma pessoa que estava aprendendo no ano seguinte. Pronto. E depois, quando ela fez esse curso, eu por acaso adorava a Sofia, e eu depois fui ao curso da Sofia, mas já foi aquela fase que eu estava a precisar tipo, de voltar a um grupo, porque eu tenho sempre estas fases. Ok, vou aprendendo aquilo e É, depois o tenho. teu sol brilha num grupo, sim. E depois é feito tal e qual como aquela parte.
quando Da nossa fim de semana na Aldeia da Mata. da aldeia da Mata Pequena, eu precisava de um grupo de astrologia. Depois vocês vieram me dar aquela coisa. Estava mesmo a sentir Achei. falta desta parte. Foi tão bom, foi mesmo bom. Ficou ali uma ligação para sempre, não é? Sim, 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 sim. E agora já percebi de onde é que veio a minha ligação com a Brigitte, porque eu sentia a ligação, mas tínhamos esquecido completamente. Tu sentes isso ou não? Que esta nossa Lua, em conjunção com a Netuno, a gente esquece muitas coisas. Ahm, É assim, Tu esqueço de tens a algumas 8, coisas, né? esqueço de algumas Tu coisas, mas lembras-te, também. Epá, porque o descendente em escorpião também te faz às vezes sempre aquela. esperto. Não Pois. sente. Tipo, às vezes o meu descendente em escorpião. Ele esquece, mas está lá. Mas a tua luta não 8 também, não deixa esquecer, né? Sim, sim, sim. Sim. Mas normalmente, assim, em relação às pessoas, até hoje estava a falar isto Eu não com uma esqueço as pessoas, menina. mas eu esqueço das histórias. Eu sinto se eu gosto ou não Na- gosto, mas não me nada lembro bate, depois. Esqueço. nada bate os anos 80, está ali a dizer a É, Letícia. Letícia. Bem, muito bem. Então, depois chega aos 2012 e vais fazer o tal curso para conhecer, para me conheceres a mim, no fundo, foi Pois, para foi isso para que foste para conhecer, claramente. Lisboa, Foi para não conhecer é? a ti, foi para conhecer a Tamar do Mel da Deusa. Tipo, é engraçado é que depois há Mas ela essas estava lá na nossa pessoas. turma. Estava lá na nossa turma, sim. Ai, que barraca, não me lembro dela. A E sério? sim, Eu conheço-a sim, sim. porque conheço. Eu nunca imaginei que eu conhecesse. Mas era nossa, não era? Era minha também. Era na tua turma também. Que engraçado, não me lembro. Estás a ver? Eu não me E, lembro. não, é assim, eu sou uma pessoa que eu realmente, em relação a esta parte das formações, Tu tens só no 11. eu acho que não há um grupo. Eu normalmente trago sempre alguém de um grupo, ou eu fico mais ou menos com algumas. Eu mesmo do primeiro ano de Feng Shui, tipo, eu tenho pessoas que ficaram, tipo, minhas melhores amigas, tipo, acontece com alguma frequência. Mesmo num curso de tarô, também houve pessoas que não eram da astrologia que foram só tirar tarô, que aí foi Pá, mesmo só uma em das minhas. peixe no 11. Envolves-te, entregas-te toda num grupo. É, e fica marcante. Então, eu depois nunca mais te vi. Eu encontrei-te por acaso em Alcobaça, aqui, 2, 3 anos depois. Yeah. Nunca mais me tinha lembrado de ti. E aquilo parecia que a gente tinha visto. Eu lembro-me na altura, eu acho, e estava com o Paulo. Eu lembro na altura que foi uma histeria. Duas luas em Sagitário, não é? Mas é Só assim, isso já dá. mas eu acho que tu és a pessoa, tu és mais espontânea do que eu nessa coisa, porque eu tenho vergonha de ter com as pessoas. Se eu olhasse para ti e tu tivesses na dúvida se me conhecias, eu não ia já dizer nada, tipo, porque tinha Não, é que vergonha. depois tu, eu lembro-me, tu não foste só dizer nada, é que depois tu dizias-me mensagens. Eu lembro-me que tu davas-me assim qualquer mensagem. Eu ficava a pensar, mas o que é que ela me quis dizer com aquilo? Lembras-te? Deste mensagens lá em frente ao Mosteiro de Alcobaça e mensagens no Centro Comercial de Torres Vedras. Não, no centro comercial de Alcobaça, de certeza que era alguma coisa relacionada com Vênus, porque eu tenho a paranoia da Vênus e Alcobaça. Tipo, e na altura então andava muito a Vênus, andava completamente noutra. Ainda nem Estavas! existia a Vênus, não existia a Não Vênus, eu existia já Vênus em andava. mim. Sim, muito bom, foi muito giro. Não, já existia, estou a mentir, já existia, mas era só coisas de Facebook, não havia nada de Instagram. Andava Uhum. assim a pensar que era uma ideia possível, pronto, andava ali a segmentar. Mas, por exemplo, no meu curso de tarot, eu conheci uma rapariga que hoje é uma das minhas melhores amigas mesmo, que é a Dulce. E, epá, eu estava tipo um verão sem fazer assim nada, porque não tinha exatamente trabalho. E ela disse-me: Olha, vens comigo fazer feiras medievais. E eu, mas a Dulce, eu não estou preparada, eu não tenho a mesma estaleca que tu, que faz há 3 anos feiras medievais, porque ela começou logo desde que a gente tirou o curso. Mas vens, tipo, se dás consultas em casa uma vez por outra, também consegues fazer. Aquilo foi tipo a minha foi tipo a descolagem do tarô para sempre, tipo, porque as pessoas às vezes já entravam na barraca e já nem precisavam de estar para olhar para o tarô, e aquilo já estava tipo assim tudo a cair, as fichas em cima da mesa. E eu, meu Deus, porque tu começas a estar, se tiveres muito tempo a trabalhar só sobre aquela energia, realmente é tal e qual como agora a astrologia, cada vez eu pego mais na astrologia, porque houve uma altura que as pessoas procuravam mais por causa do tarô, e eu agora não consigo separar a numerologia da astrologia, a astrologia do tarô e assim sucessivamente. Olá, Paulinha. Eu pensava Estava que era aqui a para mim, estava a vê-la. pensar, mas Não. eu não conheço a Palégua. É que somos as duas Alexandra, Paula. Então eu pensei, mas eu não me lembro dela, não me lembro.
Olha, então quer dizer que, no fundo, a pessoa vai ter contigo e tem uma consulta de astrologia, com numerologia, com tarô, não é? E quem sabe Feng Shui. E quem sabe Feng Básica. Shui. Isso às vezes também acontece. Pronto. Que giro. É conforme. Tipo, às vezes também me perguntam a algum colega ou alguém da astrologia quando querem um trabalho mais de Feng Shui, quando querem um trabalho mais elaborado. Eu também dou orientações nesse sentido, se sentir que é um projeto pá, que não é para mim, quando é um projeto de facto de um teor mais, vamos lá, mais clássico, mais rígido. Eu às vezes até misturo a astrologia com o Feng Shui. Eu sei que politicamente isto não é muito correto, mas é o que eu estou a sentir, portanto. Então, eu acho que o que interessa é ajudar as pessoas, não interessa Sim, exatamente. sim, Então, se sim. tu tens esse conhecimento. Sim, e o que eu acho Ai, muito é que obrigada, Paula! A segunda é para mim. a Olha, Paulinha, deixa-me assim, só ela dizer é uma muito atenta. coisa. Sim, só Ela para vos também dizer. ela é peixinhos também. Então vamos dizer que vocês podem começar a fazer perguntas na caixinha das perguntas, que a gente vai conversando. Ainda tenho bastantes perguntas para fazer à Alexandra. Vocês quiserem fazer perguntas é na caixinha, porque é só daqui é no Sim. final, tá bem? Daqui a 10 minutos começamos para as vossas perguntas. E claro, podem aproveitar para fazer perguntas à nossa Alexandra sobre magia astrológica, que eu vou agora perguntar o que é isso da magia astrológica. E vocês podem perguntar tudo aí na caixinha, aproveitem. Que ela está aqui connosco, ela é nossa até às 11h30, tá bem? Até já. Então o que é isto da Olha, magia astrológica? por acaso eu vi isto. Pera, agora eu deixei uma caixinha de perguntas e houve pessoas que me fizeram perguntas. Uma Foi. delas foi a Letícia, e que ela perguntou como é que nasceu este bichinho, mas eu acho que mais ou menos já se percebeu, porque isto depois é um bichinho que começa deste tamanho e depois fica um elefante dentro da sala que tu não consegues passar, não consegues ignorar aquilo do género. De certeza que te acontece isto, Alexandra. Vais jantar com alguém e pensa assim: eu não vou falar da astrologia, eu não Vou vou achar que eu sou pintar em maluca. astrologia, Sim, sim, mas eu não e de consigo. repente a pessoa começa a fazer coisas e tu ficas assim: ah, meu Deus, Mas carneiro. eu sou exatamente igual, só que agora já não quero saber. Porque agora as pessoas até acham graça. Antigamente não, há 20 anos as pessoas não achavam graça e os meus amigos achavam, pronto. Pronto. Mas Olha, eu. agora eu acho que as pessoas dão valor a quem sabe. Olha, Sim, sim. mas vê lá. Olha, faz-me só aqui. Que também é um bocado difícil, porque não nos largam, não é? Porque querem Sim, saber sim, tudo sim, ali, sim. nós estamos num momento de lazer e não, estamos, e não Não, dá, não olha, é? Eu não sei eu o que é acho. melhor. E é assim, eu às vezes tem dias em que eu até estou desperta para esse lado e que até estou. É conforme. Depende dos Sim, dias em que eu tu é o estiver. interruptor, não é? É um Ou está interruptor. ligado ou Ou está está ligado ou está desligado. desligado. Por isso é É, que eu não sou tão pontualíssima como tu a dar as informações, etc. Porque, well, eu sou peixe, no fundo, tipo, então. por Às amor de vezes assim. Deus. Ou seja, Mas deve estar tu um és bocado. super pontual. Tu és super Não, tu és pontual a todas. maravilhosa. Eu Mas tu lá, és tu... super pontual. Eu, se estiver num modo em que não estou com vontade de criar, não, isso O tem a ver que é com isso a vossa. pontual? O que é Tipo, tu isso? mandas os teus áudios todos os dias de manhã. Eu há dias que eu penso assim: amanhã de manhã vou acordar e vou mandar áudio. E depois não vai. Não vai. Pois, não, é difícil, mas eu não me sinto bem, tenho o Saturno 1, não é? Não me sinto bem se falhar com as pessoas que estão à espera, Pois. porque eu já percebi que há pessoas que estão mesmo Mas à espera. atenção, eu tenho Saturno na casa 7 depois, na casa 7 não, na casa 6 eu sou muito assim, é no contexto mais Trabalho. profissional, no Pois. trabalho. Sim, mas eu posso contigo, se tu te comprometesses como eu a fazer isso, tu farias. Não sei, eu sou terrível. Olha, eu disse isto a uma amiga minha que se calhar está aí desse lado, e se não tiver, eu vou chamá-la já para aqui para a conversa. Em que horas? Sim. Eu vou E eu fazer quero uma coisa saber dessas. sobre o rádio, quero saber o que é que tu fazes na rádio. Quando, Então, como, qual é a frequência e o que é que fazes? é 92 FM, é a rádio de Caldas da Rainha. Caldas da E, Rainha! yeah. Então Yeah! é assim, já fui lá fazer uma leitura de mapa astral da Rebeca e Eu vi no teu depois Face, também já no fiz teu Insta. leituras de tarot, não é? Em direto, eh, às pessoas que estão ali Eu vi no comigo teu na sala. Facebook, ao João Carlos, não foi? Ao João Carlos repórter. Costa, que sim, que é o repórter, Eu vi. Muito foi ele giro. que me convidou, porque o JC, que é colega, é um cantor, colaborador, que é aqui das Caldas, que eu também acabei por conhecer, foi ele que me levou. E Está bem. portanto, Desculpa, eu tenho muitas perguntas para pouco tempo, porque já são, 9, já são 11h10. Olha lá, o que é isso da magia astrológica? O que é que tu querias fazer de miminho aqui para os nossos queridos seguidores?
que eles podem ter expectativa de falares um bocadinho da magia astrológica ou eu peço para eles fazerem perguntas sobre esse tema no final, ali na caixinha? O que é que tu preferes? Para mim é como as pessoas preferirem. Está aqui uma pessoa a dizer que está a tirar o curso com o Lancinha. Eu acho que ela faz muito bem. Eu nunca tirei um curso com o Lancinha, mas já fiz Eu workshops tiro a toda com. a hora sempre que posso. Eu, Portanto, eu, eu, eu esta sou uma menina faz muito bem. influencer do Lancinha. Eu disse, Lancinha, por favor, faz um curso para preparação para o exame. Não, é Lancinha, assim, por favor, faz eu um vou curso para dizer, astrólogos falarem uns com os outros. Lancinha, por eu, favor, faz um curso de eu, Solar Fire. Lancinha, eu por só favor. tive. Estou sempre atrás dele. Ele mora aqui ao pé de mim e ele é um amor. Quer dizer, Eu não só dá, tive, eu, né? eu só tive com o Lancinha nas Ele é jornadas maravilhoso. astrológicas e Ele é é assim, maravilhoso. eu Ele é gostei dele maravilhoso. porque ele apresenta assim tudo com imagens e já sabes como Ele é é que é. touro, ele é touro. Assim, então eu Percebes porque é fixo que gostas mais. dele? Percebes agora? Olha, o Guilherme Botelho, Sim. que é o professor da Letícia, faz magia astrológica. E eu quero saber mais sobre isso. Opa, magia astrológica até a nossa Isabel não está aqui, The Star is You. The Como é que Star é is You, não possível a está. nossa Como é que é, Isabel? Isabel? A Isabela fiz um curso com ela Com a e Holanda, né? Que eu falhei com a completamente Holanda. porque estava noutra, estava em love e esqueci-me do mundo, esqueci-me de tudo que se Isso passava fizeste em com ela. 2019. Eu apaguei. Foi um apagão, um Sim. apagão. Sim. Eu Como é às que eu vezes também falhei? tenho Como é que eu desses. falhei o Carlos Holanda em Lisboa? Mas pronto, eu trouxe-o cá, Pronto. não me lembrei. Olha, mas então, mas Mas estás a despachar para o começou curso? antes, é assim, começou a magia astrológica, começou com uma pessoa cá em Portugal que eu adoro mesmo. Acho que quem puder ter uma. Eu nunca tive uma consulta com Quem ele, é? mas eu vou ter que fazer uma consulta antes. Eh, Quem é? é o José Medeiros. Não Ah, eu é o já ouvi João falar. Medeiros, Eu é o sei, José eu Medeiros. já ouvi falar lindamente. Ele é professor, ele dá um discurso, ele dá Sim, curso de Pentel e faz espetáculo. viagens culturais, espirituais, muitas giras. Eu já ouvi Adoro, falar adoro. imenso Sim, sobre ele. Eu também tenho imensa curiosidade de conhecer. Imensa curiosidade. Ele faz fantástico. circuitos e passeios ali à Quinta da Regaleira. Mas eu só não fui porque sou parva. Pronto. Olha, a Letícia conhece. Olha, mas Sim. antes de começar a acabar o meu tempo, que está quase, diz-me só: tens algum guru astrolover, alguém que te guie e te inspire? Olha, por exemplo, é assim, o José Medeiros é um guru astrolover para mim. Mas é Ele assim, tem ele, Instagram? ele não tem Instagram, mas Ah, ele tem um site na internet com os cursos que ele faz, porque ele faz cursos na casa dele. Imaginem, opa, em Mafra, tipo, é assim, uma cena que vocês depois vão e ficam a olhar assim para o mosteiro e ele oh, conhece amiga, os cantos temos que todos. ir. Diz-me que eu vou contigo. Eu Vamos, vou, eu vamos. vamos que eu vou. Eu Mas, adoro. Luas e Sagitário juntam-se duas taurinas, entre aspas, mas não é? olha, Eu Sol, tu ascendente. Com a Lua em Eu costumo Sagitário, estamos dizer lá. que eu costumo dizer que tenho ali, é assim, por exemplo, também gosto muito do João Medeiros pela parte técnica Sim, astrológica que ele dá. Pronto. sim, sim, sim. E até foi giro, porque eu conheci o João Medeiros nas tuas jornadas astrológicas e eu chego ao pé do João Medeiros com um livro do João Medeiros para ele assinar. Um livro E ele dele, não é? vira-se assim para mim, bem, não vens trazer um livro. Ah, não, o Simão disse assim, qualquer coisa, se não era antes o livro do José Medeiros, Vamos, eu disse uma Catarina, boca. vamos. É o quê? Ela vem connosco, a Catarina, a minha amiga e Vamos! minha aluna. Eu não sei quando é que há curso, mas eu vou, já, está lá E tudo. O João Medeiros, eu depois, ele era assim, houve ali uma boca qualquer entre José Medeiros e João Medeiros. Eu disse, eu por acaso, eu sei quem é que é o José Medeiros e sei quem é que é o João Medeiros. Eu tenho aulas com o José Medeiros, só ainda não tive aulas com o João Medeiros, mas Contigo. eu sei quem é que são os dois Mas contigo. estavas a falar isso com o João? Com o João Medeiros. E ele, Ah, então. E ele depois diz, então já vi que tu já vens assim. Pronto, já sabia qualquer coisa. sim, 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 não vinha assim às escuras. sim, Porque sim, eu, quando sim. apareci lá, vocês nem sequer sabiam qual é que era a minha formação, não é? Tipo. Não. Até a Sofia Batalha disse: Bem, essa miúda que está aí sentada, se calhar ela É devia estar minha. aqui à frente, devia estar aqui a falar Sim, porque em eu voz convidei de. Sofia nessas jornadas, Sim, eu convidei Sofia em homenagem à nossa Feng Shui e à astrologia chinesa. sim, sim. Adorei. Mas E olha, deixa-me só no. fazer mais uma pergunta antes de a gente passar para o público, já são 11 e um quarto, amiga, isto passa a Uhum, correr. Quero-te ok. só perguntar, tens alguma mensagem para os astrolovers do mundo inteiro? Uma mensagem para os astrolovers do mundo inteiro. Epá, se calhar podem aproveitar os nossos astrolovers que estão a assistir este, este momento de Samhain, que nós estamos aqui a fazer a despedida, vamos lá, a descolagem de um processo para entrarmos noutro, não é?
que pronto, a nossa cultura chama-lhe. Ai, agora como é que é? Nós irmos agora à campa dos nossos amigos fazer aqui Finados. os finados, mas nós temos um nome para isso. Minha mãe está a ver e já deve estar capaz de dizer-me aquilo, porque a minha família é toda muito católica. Mas pronto, mas este momento é um momento de nós fazermos de facto esta desconexão com o processo que nós não queremos que avance, ou mesmo com aqueles, no fundo, os processos que nós queremos banir da nossa vida, não é? Tipo, Tal eu gosto detox. de fazer um tal detox e deixar, pôr uma lista de, ok, isto é o que eu quero. E o que é o oposto exatamente a isto? E temos uma folha branca dobrada ao meio e colocamos uma coisa de cada lado. Ok, tenho muita tendência a me envolver em relações tóxicas. Eu vou só me envolver em relações que sejam de pura harmonia, paz e amor. Crescimento, desenvolvimento, tararara. Depois rasgar a folha, queimar, imaginar que vai a cena negativa e depois então depois queimar as intenções que nós queremos também E isso ainda implementar. deve ser, isso ainda é mais poderoso se fizerem amanhã com a lua cheia, não? Sim, 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 sim. E isso é o que tu chamas a magia astrológica? Ou a Não, magia astrológica são os não. talismãs? A magia astrológica são os talismãs. Ah, A sim. magia astrológica é assim, a magia astrológica é aquela cena que eu sou completamente babada da astrologia. Porque eu sou aquele contrário das pessoas. Eu comecei com a astrologia esotérica e evolutiva e depois fui para a tradicional e para a medieval. Pois, estou a Eu perceber. comecei lá na nave lá em cima, tipo, eu confesso que eu não leio mapas astrais como lia há, há 10 Com, anos atrás. com quem é que tu estudavas a esotérica e evolutiva? Era com essa virgem, que essa virgem papava, só que a Ah, virgem, ela faleceu, é a ah, Filomena. Ela era a mulher do Benjamin Levy, que também há muitas pessoas aqui do campo esotérico que também o conhecem, porque ele trabalha com regressão. E que hum. também é muito bom profissional, e ela trabalhava no mesmo espaço que a Vera Faria Leal trabalhava há muitos anos, que era Ah, o sei, nó, sei quem é. pronto, na Rua dos Correios, isto já há muitos anos atrás. Ahm, mas ela, no fundo, era aquela pessoa que me trazia todas as informações. Aliás, quando ela faleceu, eu até fui dizer ao marido: Olha, eu tenho coisas aqui dela. Ele, então, era porque tu eras aluna que tinha que ficar com os cassetes e com os CDs, porque ela. Eu tenho aulas do Alan Onken, que eu nunca tive aulas com ele, mas tenho aulas inteiras gravadas que também acabei por ouvir. E assim, eu também gosto um bocadinho Ganhaste uma de herança, Alan. né? Eu também Sim. gosto muito dele, sim. Epá, há um livro que é o livro da astrologia dos sete raios, que para mim é assim, tipo uma bomba. Tipo, pá, lá está, mais para a astrologia evolutiva. Sim. E esse livro é daqueles livros de toda a minha biblioteca que eu tenho, é aquele que eu detesto ter livros fotocopiados, mas aquele tem que ser porque eu não encontro em lado nenhum esse livro para comprar, não é? Sim. Tipo, sim, Estou diz. preocupada com o tempo porque eu acho que o meu papel é gerir o tempo e eu não quero que Então, depois se corte. gera o tempo. O tempo já está a Não, mas voar, percebes? a magia astrológica, olha, vamos pegar aqui na magia astrológica em relação a amanhã. Em relação Vamos. a amanhã, não é? Para fechar, já Tipo, temos duas perguntas, está bem? está bem. Amanhã é dia de Saturno, certo? E o Certo. Saturno até está muito dignificado, porque ele está no seu domicílio. Está em Não casa. vamos, não vamos olhar aos aspectos, porque aqui os aspectos não vão É nos melhor não gostar olhar. muito. É É melhor melhor não não olhar. olhar para os aspectos de tudo. Mas amanhã vamos ter mais coisas dignificadas. Vamos ter também a Lua, não é? Porque ela vai Exaltada. estar também exaltada. Então, quem procurar fazer o ritual numa hora da Lua ou numa hora de Saturno, aqui, para quem está em Portugal, é mais fácil, mas estava aqui uma menina de Itália, se ela for ao lunario.com.uk, ela consegue escolher o local onde ela está, para fazer depois o cálculo horário para perceber quais é que são as horas Adequadas. Certas para planetárias ela. adequadas, Uhum. certas para ela. Deixa-me ver aqui que eu tinha aqui Eu saber acho que que também há fonte. aplicações para isso, não, Alexandra? Eu tenho duas aplicações e depois aquilo atualiza com o Sim, local, não é? É muito mais simples, se calhar. sim, 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 sim. Sim, até para quem tem iPhone há um que. Mas eu tinha É, já foste tu que me aqui. disseste. É o O Hours. quê? Foste tu que me Hã? disseste. Aplicações, sim. É assim, mas o Horus não tem isso. O Horus não Não tem tem? isso.
Então, horas planetárias, também tem essa, horas planetárias. Horas planetárias eu também tenho. E não tem isso? Não é de Tem. consoante a localização? Eu gosto de horas planetárias, mas por Pois. acaso eu gosto muito daquele site que eu estava a dizer e a minha internet agora resolveu bloquear Pronto, aqui o meu amiga, mas tu computador. tens isso no teu site e no teu Instagram, não? Sim, As eu pessoas vou se pôr quiserem vão lá. amanhã, mas é assim, por exemplo, esse ritual que estava a dizer do Samarim é uma coisa que o que convém é que seja feito na transição, ou seja, que seja feito da noite de 31 para dia 1. Que por acaso é um ritual que também o José Medeiros faz um muito similar que tem a ver com a abertura de planos, porque isto no fundo é fechar um plano para abrir outro. E isso tem que ser feito numa noite deste género. Muito bom. E eu vou colocar as horas depois no Stories, não é, Paulinha? A Paulinha já está a dizer, porque Já ela. está tudo em pulgas. Olha, eu vou ver as perguntas então. Ui, ui, ui. Estás a Então, falar. Isto é tanta coisa. eu vejo as perguntas ou não vejo as perguntas? Eu não sei, eu vejo. Eu acho que sim. Estás a falar dos Ah, signos dos planetas? Foi uma coisa que os tu falaste dos sigilos. sigilos. Eu Eu não não falei em acho que não era dos sigilos. sigilos dos planetas. Também acho que não. Não. Depois outra Mas pergunta. Mas é astrológica, siga! Já falaste, não magia é? astrológica é o que nós estamos a falar, mas pronto, mas não estamos a falar aqui, por exemplo, neste momento, aproveitando que estamos no dia de Vênus. E Sim. imagina que agora está aí uma mulher deste lado cheia de vontade de fazer aqui uma brutal magia ao seu lover once. A gente não devia Sim, estar a boa, dizer boa. isto assim Lua, neste boa, que thumbnail. amanhã é lua cheia em touro. Boa, faz Não, isso. mas é que nós temos esta noite já assim um pequeno power assim ainda mais dignificado para a Foi? coisa, não é? E imagina, agora a lua já está em touro, não é? Já está, sim. Agora, nós Já- temos Às a 9h tal. Vênus, temos a Vênus Agora a balança. em balança, e então Sim. quer dizer que a quarta Tá. hora lunar, que é a quarta Espetacular. hora de Vênus, que acontece ali à volta das 3 e tal, 4 da manhã, acho eu, foi o que eu ia estar aqui a ver, Uhul! Loucura! o pessoal pode fazer aí uma magia Os astrológica, rituais, mas já uns sei lá, os rituais. rituais, não é? Dois, pois é. Às vezes, ou uns rituais a dois, ou então, quem sabe, por exemplo, acender apenas uma vela verde já vai ser bom. Portanto, Mas, eh, são agora estás a assim dizer isso pequenos agora, e isso é nesta princípios. madrugada é um bocado chato, uma pessoa com o Covid, Opá, a uma pessoa não pessoa só consegue não ir agora tiver à a rua a vela comprar. verde, que chatice. Eu não tenho Vai vela ser das verde. 13h41 às 4h48. Para Muito amanhã, falar, por amiga. Devias ter exemplo. dito já com antecedência. Pois, mas olha, a pessoa quando não sabe a cor que há de utilizar, uma cena que eu tenho sempre é folhas de papel, às vezes, isto fica para outras ideias mais futuras que as pessoas gostem de Forras a magia vela branca astrológica. com a cor certa, é Não, isso? eu às vezes ponho só mesmo um papelinho, ou faço isto assim. Eu tenho que tudo ou não. Por exemplo, É, mulher do quero chefe trabalhar, ofício, é designer. quero trabalhar com o azul. Isto é aqueles copinhos de iogurte, estão a ver? E depois ponho uma folha azul e já é uma vela azul. Ah, que maravilha. Estou a Porque já não tem, perceber. se não tem azul, vais Isso trabalhar chama-se assim. ser criativa, não é? Claro, Muito claro. E bem. imagina quando vais fazer um ritual de campo. Isto é super necessário porque tu tens que pôr isto, vamos lá, nos pontos cardeais. O azul Eu vou não, pôr aonde, sabes? Sabes onde é que eu vou pôr o azul? não. Não? Então vou-te ensinar. O azul tu vais pôr no ponto cardeal que está mais a oeste, que é a energia da água. E depois eu, por exemplo, a norte vou ter uma folha assim em verde, porque assim eu vou ter sempre a certeza, se trabalhar com uma tea light cá dentro, que vai estar sempre acesa. Às vezes, se tu quiseres trabalhar com velas maiores de exterior e quem gostar de fazer rituais exteriores, há sempre uma certa dificuldade, porque as velas depois apagam se tu não fores a contar com estas situações. Mas pronto, isto é se tu estiveres a trabalhar a magia astrológica já Outdoor. Outdoor. outdoor e quando estás a trabalhar com abertura de círculo e fecho de círculo, porque há pessoas que podem fazer, eu quando estou a dizer, podem acender uma vela com uma determinada intenção, ou sei lá, ou pôr uma música de devoção a Vênus, ou pintarem-se, ou fazerem uma pintura de cabelo esta noite, porque realmente qualquer coisa que seja mais dignificada a Vênus, não é? Sim, sim, sim. Acaba por. Tu estás a ativar essa energia. Vais buscar as tuas joias e pões elas sobre a tua mesa de cabeceira. Vais buscar o teu perfume favorito e depois. Olha, amanhã, esta lua é muito gira para fazeres uma coisa que eu gosto muito, que é uma magia que tem a ver com a beleza feminina. Supostamente, se tu tiveres
um creme, se tu tiveres coisas que tu queres mesmo que apanhem a força lunar, e para pareceres mais jovem e reluzente, e sei lá, e para não teres rugas, esta lua de touro, nós devemos colocar. É A assim, noite toda, é? eu vou À fazer beira da isso, lua mas eu, cheia, é? sim, Muito eu bom! sei que há Está a muita gente. absorver a energia lunar da lua cheia em touro dentro do nosso boião do creme do dia. É assim, Muito eu bom, faço isto com águas de rosas, aquelas muito águas bom, micelares, porque depois muito tu usas bem. aquilo diariamente, Sim, não é? senhora. No fundo, é uma espécie de água fluidificada espírita, mas versão artística lunar. Não é? Astrologia. Sim. Pá, Rituais pagãos de cosmética. A Vênus está fantástica. A Lua Aqui, também claro, vai. fala-se de cosmética. Claro, são duas Vênus a falar uma com a outra. Olha, deixa-me Bem, ver é mais uma assim, pergunta. mas eu tenho que dizer a verdade. Nós estamos só a falar destes planetas, ok? E nem estamos a observar os aspectos que eles Não, estão a fazer. claro, estamos a dar um balão de oxigênio amoroso às E pessoas, porque isto tem sido convém tão dizer, difícil, não é? pá, e convém dizer que a magia astrológica é algo que é anterior mesmo ao surgimento do Plutão. Isto é muito antigo É muito mesmo, antigo, portanto. seguramente, sim, sim, sim. Olha, mais uma pergunta. Ah, há o cubo de Saturno e depois tens os outros. Sabes o que é isto? Isto é a Letícia, não é? Não Não? sei, eu não sei. Eu também nunca ouvi falar disto. Ela é que faz essas perguntas Ele malucas. deve estar a falar do Clube das Bermudas. Olá, Lili, beijinhos. Olha, deixa-me ver se há alguma pergunta aqui que eu gostava de fazer ainda. Então, Sim. Olha, tu fazes isto como full time, não é? És uma das astrolovers que eu conheço, assim como a Cláudia Machado, que faz só astrologia, não é? estou. E numerologia e tarô, não é? Não é? Ele está a dizer que tu mostraste na story de hoje um cubo. Ela está a falar das quadraturas, não é? Estás a falar das quadraturas, Letícia. Mas quem é Porque que mostrou? Foste tu que mostraste, eu não é? mostrei, sim, sim, É a sim, sim. quadratura em T, não? Ou Não, não? eu estava a falar de o que é vermelho, para as pessoas entenderem aquele quadradinho fantástico que existe nos aspectos, não é? Um cubo, sim. Para as pessoas analisarem só, olharem só assim de repente e verem que, ok, o que está azul é o que é bom, o que é vermelho, o pessoal está assim um pouco mais torto. Estás a ver? E eu acho que é disso que ela está a falar. Em relação à Ela diz magia que não é isso, mas depois astrológica, fala não? contigo. Não. Mas depois Ok, fala contigo, não se ok. percebe. Então, das 18h44 de amanhã até às 20h58 para Portugal continental, é uma boa hora para fazer o ritual, ou então depois podem fazer mais tarde. Isto é aproveitando a lua da hora e a hora da lua e a hora de Saturno, porque é uma hora seguida à outra, por isso apanha esta parte. Sim, 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 sim. Por ser uma noite de lua cheia, podemos estar a trabalhar na hora da lua e porque é algo que queremos de facto apagar para dar luz e temos de facto a energia da lua cheia numa posição bastante boa, francamente boa. Agora não sei o que é que queres Graças a perguntar Deus! mais. Graças a Deus! Se bem que amanhã a Lua vai fazer conjunção com Urano, não é? Sim, Vai ser só mudanças relâmpago amanhã. O sim. amor de repente fica tudo bem. Happy end. Eh, acho que Sim, sim. porque foram uns dias complicados esta semana, bastante complicados. Eu falo com as pessoas que eu faço os meus astro quiz e toda a gente dizia, Alexandre, isto é normal. E eu, pois, não, mas vai passar, vai passar. Eu já sei, ela estava a falar de qualquer coisa que estava numa folha que Sim, eu parti de um livro. Que por sim. acaso aquele livro é um livro que é a profecia da curandeira, para as mulheres que gostam assim de espiritualidade romântica. Quando nós estamos assim mal de um amor ou qualquer coisa assim e precisamos nos reencontrar, eu aconselho que leiam esse livro, que é interessante. Faz-te um bocado encontrar o teu eixo e saberes o teu valor. É? Uhum. Eu pensava que era uma coisa de bruxinhas. É de bruxinhas e é O nome, não é? a mulher encontrar o seu potencial, que é ela própria,
não é? Eu E pensava que para a mulher conectar-se. encontrar o potencial era o livro das mulheres que correm com os lobos. E não, isso é o santo grau. Eu não estou a falar de Ah, santo grau. Eu às vezes, pronto, eu tenho o Mercúrio em Aquário, eu não gosto propriamente de calhamaços para ler, ok? Eu gosto de coisas mais rápidas. Portanto, os calhamaços eu abro nas partes que me interessam, não sim, consigo. sim, Portanto, sim. Mulheres que Correm com Lobos já tentei ler para aí umas 3 vezes e chego sempre a uma parte que depois não passo pelo. Eu confesso. Eu conheço uma colega minha da astrologia, brasileira, que dá workshops desse tema. Das mulheres que correm com lobos, pois sim. Aham. Mas eu, nesse sentido gosto muito mais esse li, que é As Deusas na Pele de Mulher da gente Cidadã da Bola. As Deusas na Pele de Mulher. Que tens todas as premissas femininas e masculinas. Então, a Perséfone, então, eu chorei baba e ranho, só aquele livro é uma terapia para a mulher. Eu acho que todas as mulheres deviam ler para perceberem em que fase é que elas estão a passar da vida delas. Que coisa maravilhosa. A Letícia também tem. Eu não tenho, mas eu vou comprar. Muito bom, muito Não bom. conhecias? Olha, isto é assim, eu fui a uma formação que tive que ler o livro e antes de começar a formação há testes para tu perceberes qual é que é efetivamente a deusa que está a vibrar naquela fase da tua vida contigo, porque depende do que é que tu estás. Imagina que tu estás numa fase que estás a defender grandes teorias e que estás a escrever muito, é muito comum que tu estejas a viver o mito da Atena, não é? Mas imagina que tu estás naquela fase em que estás a ser muito levada para ser mãe, etc. Então, eu cheguei à formação e, tipo, antes de começar tudo, escrevo assim num papel, percebes-me? Fazemos o teste e no final depois somas, ok, Perséfone no máximo. Quer dizer, eu nem sequer sabia, mas realmente o mito da Perséfone, mesmo que eu vá fazer, volta a ser sempre esse. Tu sabes qual é que é o mito da Sei. Perséfone? Seis Pronto. meses baixo da terra, 6 meses em cima, né? E Então, eu este. estudei isso na escola da. Eu fiz uma escola que eu nunca falo, mas eu estudei um ano com a Juliana Esteves na escola do ser em Carcavelos e ela falava dos mitos todos. A Juliana Esteves não era aquela que também tinha aquele espaço dourado, não é essa? É a mesma, é a minha professora, Ok. a minha segunda professora de Eu pensava, astrologia. ok. Eu só conheci no Sim, espaço da Horada, sim, lá sim, embaixo. é essa, sim. Mas pronto, é isso. Basicamente, Mas não eu sei. conheço por ela falar de todos os mitos de todos os planetas, que eu acho o máximo. Não Sim, é? sim. A Perséfone, por exemplo, também está associada muito a este tempo. Aqui é mesmo estarmos a. Este culto é o culto mesmo do morto, que é o caminho que a Perséfone faz de ajuda à pessoa de encontrar a sua viagem, não é? O seu processo de viagem, o seu caminho. Eu sinto-me um bocado no mito de Perséfone no sentido de eu gosto de procurar mensagem. Lua na 8, querida. Tens Isso, a lua na isso, 8. isso aliás, Mais floral e juvenil na primavera, pessoas que verão, vêm, sim. as pessoas que já me conhecem há mais tempo são capazes de me dizer assim, Alexandra, não vejas essa coisa das direções, que é uma técnica que eu uso, que é para perceber para onde é que devem viajar, se é uma pessoa assim já com alguma se é uma pessoa que está sempre a viajar, ele já sabe que eu vou utilizar aquela técnica para orientar, para além das outras todas que eu uso. E às vezes há pessoas que já dizem: Não, essa das viagens deixa estar. É porque se isso for mal, tu depois estás sempre a martelar relativamente no que vai ficar. Porque eu tenho que ir ver tudo, não é? Vou ver na astrologia, vou ver na numerologia, vou ver no tarot. Mas espera, deixa-me ver se nas direções isto também está bom. Epá, mas nas direções não está bom. Então vou ter que repensar isto tudo de novo. Vamos escolher uma data para ir viajar. Tá. Não, mas tenho que viajar amanhã. Não, tens que viajar daqui a 3 meses, que aí é que vais no teu potencial. A pessoa fica, ok. Ok. Oh, porque Mas é que eu depois vim à acaba. consulta? Olha, tenho mais uma pergunta para ti. Sim. É, Purple, é aquela pessoa que faz aulas com o Jorge Lancinha. Como é a Lua nesse caso assim nos relacionamentos? A lua na casa de signo dos relacionamentos, eu costumo dizer que isso é a lua da pintura artística. Eu tenho a É a certeza que minha, tu é a tens. minha. É assim, tu envolves sempre com grandes Dom Juans e sempre com pessoas que têm ali alguma característica criativa, que eu costumo dizer que é. Pois, mas Mas, é o assim, problema é a Lua em conjunção com Neptuno, não é? pronto. Mas a lua na casa 5 depois também dá sempre coisas muito divertidas, tipo, não podes É. ter assim aqueles Animados, relacionamentos rapazes. animados, Pá, animados. se for uma coisa assim muito sempre da mesma coisa, tipo, Hum, aquilo deixa de ter piada, é. mas depois imagina que também tens uma criança, isso vai ser tipo uma cena,
ou um projeto que tu queiras dar vida, é sempre fantástico a Lua na 5 porque sente muito o caminho dessa criatividade e tens sempre muitas ideias também, não é? Minha linda, não sei o que é que está a acontecer. São 11h34, ainda não apareceu aqui o relógio. Eu só espero que eles não cortem a nossa live. Por isso, Ok, eu sugiro que o melhor é a gente se despedir para essas sairmos em partes, grande, essas para partes são correr tudo contigo. bem. Sim, eu Ok. não quero que haja um corte assim de repente, tipo Mercúrio retrógrado, sabes? Então, A gente despede-se, eu agradeço-te imenso, adorei falar contigo. Para mim, eu ficava aqui horas, não é? yeah. Tu és É, maravilhosa, é gosto sempre um tanto, pouquinho. tão bom, foi tão Nós bom. marcamos uma cena de vou-te ensinar como é que trabalhas com este aplicativo e E passamos ficamos 3 três, horas! Bem, foi uma loucura, nem dei conta das horas passarem. 3 horas já. Tu E não só imaginas a cara do. Foi uma coisa assustadora. Assustadora. Mas eu acordei às 7, já são 10? Já são 10? Já desististe? Já não vamos a cada almoço? Deus! E ainda não fiz! Vou fazer amanhã, depois da minha consulta. Vou Sim, fazer. sim, sim. Então, Obrigada, adorei. Vai ficar obrigada gravado. eu. Obrigada a vocês que estão aí desse Sim. lado. A Ventimia é Beijinhos, maravilhosa. Sigam a Paulinhas, beijinhos. página dela. Vejam os rituais que ela vai pôr, não vais? Para as pessoas perceberem como é que se Eu fazem já pus, amanhã. eu já coloquei o ritual, tenho estado a enviar às pessoas que estão interessadas. E amanhã vou partilhar melhor as horas, que normalmente eu falo sobre isso, as melhores horas. Sim. Sim. Obrigada, mil beijos. Adoro-te e Eu também, beijinhos, tudo obrigada, bem. minha Tudo querida. bom para Até à ti. Até próxima. breve. Beijinho-te grande. Obrigada. Até Boa noite a breve. todos. Tchau, boa Obrigada. noite, beijinhos.